Atenção, viajantes, professor Dilton Lima na área, teu comandante, te convidando para viajar comigo na aula de hoje. Vem comigo. Bem, queridos, a gente vai conversar sobre o século XVIII. Mas eu quero te convidar a dar aquele joinha, te inscrever no canal. O Eric Hobsbawm, que é um grande historiador, ele chamou de a Era das Revoluções. Tu vê que é um século que vai encerrar a Idade Moderna. Então você percebe que eu já conversei com vocês sobre o século XV, onde eu estava construindo o capitalismo. Você percebe que esse momento, do XV até o XVIII, foi a construção da sociedade capitalista. Então esse século é importante. Dificilmente não é cobrado em prova de vestibulares. É um século que trouxe as mudanças. Ele consagra a sociedade capitalista. Você percebe que durante a Idade Moderna, quem é que governava a Europa? Quem é que governava o Estado? Quem dirigia esses estados? Era o rei, era a monarquia, o que eu chamo de antigo regime. Agora não. Então eu vou ter revoluções que vão mudar a história desse mundo. Por isso, senhores, é muito importante que você preste atenção. Depois, não te preocupas. Eu vou desenvolver cada um desses assuntos. Hoje eu estou aqui só para fazer um bate-bola com vocês, uma pequena viagem sobre a importância desse século para a história. Porque eu vou ter a consagração do pensamento burguês. Você vai desmontar aquele Estado absolutista, vai desmontar o antigo regime e vai trazer uma nova forma de conduzir a Europa. Na mão de quem? Da burguesia. Por isso, são revoluções burguesas que marcaram o século XVIII. Acompanhe comigo essa nossa tela. Você está vendo justamente uma imagem da grande revolução industrial. Uma revolução que eu vou ter outras revoluções com o passar do tempo. Você sabe que nós tivemos outras revoluções. Então essa é a primeira. Eu tenho um grande avanço científico nessa Inglaterra, onde eu vou praticamente ter uma mudança na forma de conduzir a sociedade. O meu capitalismo deixa de ser mercantil e passa a ser industrial. Então foi uma revolução que consagrou as lógicas e, com certeza, acelerou o desenvolvimento do sistema capitalista. Prestou atenção? Século XVIII, eu tive a primeira grande revolução, a Revolução Industrial, praticamente inglesa. Agora você vai conhecer comigo outras revoluções. Teve a segunda Revolução Industrial no século XIX. Você sabe que nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial. Então é muito importante que você perceba que essa aula de história é a nossa vida. Você do outro lado da telinha aí, preste atenção que o que eu vou te mostrar aqui é praticamente o que a gente vive hoje. As mesmas relações, só que hoje estão mais consolidadas. Porque o sistema está completamente formado. Por isso que o século XVIII é a definição do capitalismo como sistema dominante. Observa como ficou a sociedade europeia capitalista. Observa comigo nessa imagem. Você está vendo uma pirâmide, é a pirâmide social. Você percebe que justamente eu não tenho mais um Estado absolutista. Eu não vou ter mais um Estado na mão da monarquia. Quem vai conduzir o processo agora da sociedade é a burguesia. Os donos do capital. Capital é tudo que gera riqueza. Dinheiro, instrumentos, ferramentas, maquinários. Tudo pertence à burguesia. Ela é dona do que Marx chama de meios de produção. Você percebe uma classe minoritária, mas dona de tudo. Aí você percebe o outro lado da pirâmide. Uma classe grande, monstruosa. Aqui sustenta a sociedade. Os despossuídos de capital. Quem são eles? Os operários. O chamado proletariado. E o que lhe resta nessa lógica capitalista? Só lhe resta é vender o seu trabalho por um salário. Prestou atenção? Esta sociedade que se forma no século XVIII, até hoje é isso.
O que você acabou de ver, até hoje você tem isso. A grande burguesia no poder, manipulando e manobrando a sociedade. Essas pessoas que governam são apenas instrumento político a serviço dos grupos econômicos. Tá ok? Agora veja bem, o que tornou possível eu ter revoluções? Quem preparou essas revoluções? Quem são os grandes idealistas revolucionários? Como ficaram chamados? São chamados iluministas. Então eu vivo o século das luzes, século XVIII, o pensamento iluminista. Homens como Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. Eu não posso esquecer o grande mestre da economia, Adam Smith. Tanto é que ele vai elaborar uma nova cartilha de como vai funcionar esse mundo capitalista, que é o liberalismo econômico. Não posso esquecer também de outras revoluções que foram importantes, que acontecem simultaneamente com a Revolução Francesa, que marcou a França de 1789 até praticamente o final do século XVIII. Esse pensamento das ideias iluministas deixou a Europa, chegou na América, onde eu tenho a grande Revolução Americana, quando as colônias inglesas, um total de 13, tornaram-se os Estados Unidos da América. Está percebendo? Está compreendendo aí? Você percebe então que esse conjunto de ideias iluministas que está mudando a Europa vai chegar no Brasil. Para te ver. Ó. É isso que tu tem que aprender em história, ter essa compreensão global. O mundo e sempre o Brasil. Nunca entenda o Brasil pelo Brasil. Entenda o Brasil ligado ao mundo. Então, eu vou ter no Brasil dois movimentos que vão beber dessa mesma ideia. A ideia das mudanças. Tu imagina quais são? Eu tenho um movimento em Minas Gerais, a chamada Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789. Que foi o primeiro movimento a discutir a independência do Brasil. Independência que vai acontecer em 1822. É um movimento das elites para proclamar uma república em Minas Gerais. Tá ok? Segundo movimento, ocorreu na Bahia, é a chamada Conjuração ou Inconfidência Baiana, que aconteceu no final do século XVIII, em 1798. Também chamada Revolta dos Alfaiates. Bem, queridos, essa foi a nossa ideia de hoje. Você viu que eu já falei sobre o século XV num vídeo anterior. Hoje eu estou reforçando como é importante tu ter a compreensão do tempo. Entender que esses séculos são importantes para a compreensão da história. Eles marcam o fim de um momento e o começo de uma nova era. Tu viu que o século XVIII é a consagração do pensamento burguês. É a burguesia que dirige a Europa. Ela não tem um poder político. Ela tem a força econômica, mas não manda, não dirige, não governa a Europa. Então o XVIII é o momento que ela passa a ser a classe dirigente da sociedade. São revoluções, são momentos importantes na Inglaterra, França e Estados Unidos. E eu te mostrei que até a ideia viajou para cá. Essa ideia iluminista não ficou só na Europa. Esses pensadores liberais não ficaram só na Europa. A ideia viajou também para cá, Brasil. E eu tive aqui dois movimentos que discutiu isso. Esse foi o nosso recado. Não esquece daquele joinha, se inscrever no canal. Pessoal, fique com Deus e até a próxima.